Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nesse domingo para trazer a análise da partida de ontem, Flamengo 2, Vasco da Gama 1, partida que nos colocou na 7ª final consecutiva do Campeonato Carioca, além de trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente começar com esse giro de notícias do Mengão e também com a análise da partida de ontem, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, Flamengo na final pela 7ª vez consecutiva do Campeonato Carioca, né, no ano de 2025. Né? Após vencer o Vasco da Gama por 2-1 no Maracanã ontem, na tarde e noite desse Maracanã. 55.096 torcedores presentes ontem no Maracanã. Destes, 51.379 pagaram o ingresso, proporcionando uma renda de R$ 3.779.935, público esse que marcou como o melhor público do Flamengo como mandante na atual temporada. Lembrando que, como o jogo é dividido 50%, 50%, o Flamengo fica com 60% da renda líquida e o Vasco da Gama fica com 40%, apesar de ter levado muito pouca gente ao Maracanã ontem. Sobre a partida em si, o Flamengo fez um jogo protocolar. Sempre teve o controle do jogo, mesmo quando tomou o gol, não se abateu, porém não fez o seu melhor jogo, mas amplamente dominou a partida, dando a impressão de que venceria a partida quando assim o desejasse. Vitória merecida e justa, apesar do chororô que está grande aí de toda a imprensa clubista, bairrista, inclusive do próprio presidente do nosso adversário, que em vez de procurar melhorar as coisas do time dele, fica aí chorando. Classificação para a 7ª final consecutiva do Campeonato Carioca. Algumas situações diferentes da partida. Por exemplo, Rossi tomou seu primeiro gol em campeonatos carioca, ele que estava invicto desde o ano passado. Gol que veio de uma falha de marcação da defesa numa cobrança de falta que permitiu 2 jogadores do Vasco estarem livres lá na frente do goleiro para marcar. Então, muita gente questionando, dizendo que a falha foi do Léo Pereira que fez a falta. Discordo totalmente. A falha foi do sistema defensivo que deixou 2 jogadores do Vasco na hora da cobrança da falta livres. E aí não teve jeito. Bruno Henrique, o rei dos clássicos, mais uma vez deixou sua marca ao empatar a partida ainda no primeiro tempo. Porém, esse gol, longe de ser um gol qualquer, né? Foi simplesmente o gol de número 100, marcado vestindo pelo nosso rei dos clássicos o manto sagrado rubro-negro. Então, parabéns ao Bruno Henrique, que continua os anos passando e o Bruno Henrique fazendo história vestindo a camisa do nosso Mengão. Ainda sobre Bruno Henrique, ele deixou a partida sentindo dores na coxa, será reavaliado hoje no CT de Urubu e preocupa sim para a primeira partida da decisão. Sobre o Wesley, que também sentiu a perna, nenhuma gravidade, fiquem tranquilos. Depois ficou constatado que o atleta teve apenas cãibras, portanto, não será problema para a primeira partida da decisão, provavelmente contra o Fluminense. O problema é que o Wesley tomou o segundo cartão amarelo e vai para a primeira partida da decisão pendurado. Se tomar o cartão na quarta-feira diante do Fluminense, não joga a grande decisão no próximo domingo. O elenco rubro-negro não terá descanso. O grupo já se reapresenta hoje, domingo, pela manhã, às 9 horas, iniciando assim a preparação para a primeira partida da decisão, quarta-feira, dia 12, provavelmente contra o Fluminense, que joga hoje contra o Volta Redonda, com grande vantagem vinda do primeiro jogo. Antes do início da partida de ontem contra o Vasco, a nação rubro-negra homenageou nas arquibancadas do Maracanã, com a realização de um mosaico, o craque da camisa 10 do Mengão, Arrascaeta. Muito justa e merecida essa homenagem. Arrascaeta que ontem não teve tão bem no jogo contra o Vasco, né?
talvez, na minha opinião, um dos jogos mais abaixo do Arrasca que eu vi ele com a camisa do Flamengo. Sobre as atuações individuais, podemos destacar ontem o lateral Varela mais uma vez na esquerda, o volante De La Cruz pela dinâmica, tanto defensiva quanto ofensivamente falando, Bruno Henrique pelo dinamismo ao marcar o gol de empate e Gonzalo Plata, o melhor de todos pelas movimentações, acerto e decisão, e Luiz Araújo, que é decisivo, toda vez que entra, marca. Ali é jogador que não tem medo de jogo grande, né? Sempre tá ali botando o nome dele na relação das partidas. O meio-campista Lohan entrou em campo pelo Flamengo ontem, em um amistoso de manhã, do Sub-20B do Flamengo contra o América do Rio. O rubro-negro venceu o Alvirrubro por 3-0, porém Lohan não marcou nenhum dos gols. Por falar em Lohan, especulações dizem que o time do Bragantino aguarda apenas a abertura da abertura da janela extra dos estaduais para fazer uma proposta de empréstimo pelo garoto, pelo período de 1 ano. Vamos aguardar a evolução dessa confirmação. Seria uma boa, né? O Bragantino tem vitrine, apesar de que eu acho que a ida ao Fortaleza seria muito mais proveitosa para o atleta, para o Flamengo, até porque o Fortaleza tem um time organizado, está disputando todas as competições grandes, isso é muita vitrine para o Lohan. Bom, meus amigos, o Flamengo Basquete estreia hoje, domingo, às 18h40, nas quartas de final da Champions League das Américas, enfrentando na Colômbia o time do Paisas, em jogo de ida. Partida que terá apenas transmissão do canal de YouTube da BCLA. Outros 2 brasileiros estiveram em quadra ontem, jogando na Argentina. O Instituto da Argentina venceu o Minas por 67-60 e o Quinza da Argentina perdeu por Franca. Não tem aqui o placar, mas a Franca saiu na frente, então o Minas perdeu, o Franca ganhou. Hoje o Flamengo joga e o outro jogo dessas quartas de final é Boca Juniors e Real Estelí. O Boca que faz a primeira partida jogando em Buenos Aires, né? Depois desses jogos vai ter a rodada de volta e aí quando sair os classificados serão 4 que disputarão o Final Four, que vai trazer o campeão da Champions League da América, que dá direito a você buscar o Intercontinental de Clubes. Depois de 8 meses devendo, né, sendo devedor do Flamengo, o Flamengo começou a receber o valor do negócio do Mateuzinho do Corinthians. As quantias estão vindo diretamente da Brax, empresa que negocia as placas do estádio do Clube Paulista, assim como também negocia as placas de publicidade do Maracanã com o Flamengo. O Corinthians não pode interferir no acordo e desse modo, todo mês o Flamengo vai receber 4 milhões de reais até a quitação da dívida no valor de 24 milhões. Serão ao todo 6 meses a Brax pagando todo mês 4 milhões ao Flamengo. Danúbio do Uruguai, que foi adversário do Flamengo na primeira fase da Libertadores Sub-20, e Cerro Porteño, um dos dois será o adversário do Flamengo na semifinal da próxima quinta-feira, com mais chance de ser o Danúbio do Uruguai, que o Flamengo venceu por 3-1 na fase de classificação. A decisão sai hoje com o jogo Cerro Porteño e Blooming. O Cerro Porteño precisa ganhar de goleada do Blooming para ter gols marcados, que são um dos critérios para desempate. O Flamengo vai enfrentar na semifinal da Libertadores Sub-20 o melhor segundo colocado entre os 3 grupos que estão acontecendo lá. Então, nesse momento, só quem tem chance de ser o segundo melhor colocado de todos os grupos é o Danúbio do Uruguai e o Cerro Porteño, que ainda joga hoje na última rodada da fase de classificação do grupo 3. A CBF divulgou na última sexta-feira, dia 7, a tabela detalhada da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. 7 dos 10 jogos serão realizados no sábado, dia 29. 2 jogos no domingo e um jogo na segunda-feira. O Flamengo estreia no Maracanã no dia 29, sábado, às 21 horas, contra o Internacional de Porto Alegre. A CBF também divulgou a tabela básica do Brasileirão Feminino 2025.
A primeira fase está marcada para começar no dia 23 de março e terminar no dia 18 de junho, com a final prevista para o dia 14 de setembro. O Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, jogando no dia 23 no Rio de Janeiro contra o São Paulo Futebol Clube. Sobre o orçamento do Flamengo para 2025, ele está sendo refeito e a diretoria do Flamengo vai propor uma readequação a esse orçamento nos próximos dias. Vamos lá, as notícias do orçamento do Flamengo. A diretoria do Flamengo, a atual diretoria, espera enviar para o COAD, o Conselho de Administração, nos próximos dias, uma proposta de readequação do orçamento para 2025, com perspectivas de receita recorde e de incremento dos gastos com reforços. A estimativa é de arrecadar 1,4 bilhão de reais, superior a 1,37 bilhão de 2023, até então o recorde de receita no Flamengo. Para o investimento em atletas, haverá um leve incremento em relação ao projetado pela gestão anterior de Rodolfo Landim, que é de 20 milhões para 30 milhões de euros, cerca de 186 milhões de reais para contratações. Desse valor, até agora, o Flamengo já gastou 7 milhões de euros, né? Investindo ali no Juninho e em outros, e também no Danilo, né? O Flamengo fechou um patrocínio pontual com a Cruzeiro do Sul Virtual para o time de futebol feminino na Supercopa do Brasil. A marca estará estampada na parte superior das costas do uniforme. Por falar na Supercopa do Brasil feminino, o Flamengo estreia hoje às 16 horas, jogando em Brasília contra o Real Brasília, com transmissão da TV Globo e também do Sport TV. O Flamengo terá um representante no torneio de 3 pontos do Jogo das Estrelas do NBB 2025, no dia 21 de março próximo, em Belo Horizonte. Gui Deodato, alarmador do Orgulho da Nação, será um dos participantes da competição. Fiquemos de olho que esse evento do Jogo das Estrelas do NBB é um evento muito bacana de assistir. Eu não perco um. Todo ano eu estou lá assistindo. Para encerrar, meus amigos, a Conmebol divulgou na última sexta-feira os potes do sorteio da fase de grupos, que acontecerá no dia 17 de março em Luque, no Paraguai, na sua sede. A divisão é baseada no ranking para definição das chaves e tem 4 brasileiros como cabeças de chaves no grupo 1. E aqui eu vou trazer só o grupo 1, que são o grupo de cabeça de chave. Botafogo como atual campeão, e aí pela sequência no ranking da Conmebol, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional do Uruguai, São Paulo e Racing da Argentina. Meus amigos, essas são as notícias de hoje, domingo, do Mengão. O Flamengo que se representa daqui a pouco. Vamos acompanhar o exame de imagem do Bruno Henrique para ver a noção e a gravidade da lesão e depois a gente fazer as nossas análises, né? Então, muito feliz pela vitória, pela classificação para a final. Vamos muito confiantes para buscar esse bicampeonato carioca através do Flamengo. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.